Aline Buarque de Guzmão Barbosa. Teremos uma outra mulher em seguida, mas agora a doutora Aline Buarque de Guzmão Barbosa vai ler sua crônica Azul da Cor do Mar. Em seguida, teremos o comentário do grande acadêmico Gilberto Schwartzman. Aluna Alina. Isso, boa Aline. noite. Aline. Boa noite. Boa noite, Aline. Ouvimos você muito bem. Ótimo. Conseguem ver a minha imagem? Não. Agora? Agora sim. Bem-vinda. Muito obrigada, professor. Isso. Chamou doutora, mas eu sou estudante de medicina. Doutor Rubens Belfort, eu não poderia começar a minha crônica sem agradecer essa oportunidade que vocês deram aos estudantes de medicina do país inteiro. A Academia Nacional de Medicina, quando ela abre essa oportunidade para os estudantes de medicina, desperta em nós a criatividade e vocês preparam realmente as novas gerações. Pasmem que existem médicos, professor, que não dão bom dia aos estudantes de medicina. E quando a Academia Nacional de Medicina toma uma atitude dessa, de honrar também as nossas histórias, né? Vocês preparam melhor as próximas gerações. E eu quero agradecer em nome de todos os estudantes de medicina. Eu me lembrei até de um texto do professor J.J. Camargo, em que ele diz bem assim: não pode ser coincidência que os melhores médicos sejam pessoas humildes, serenas e bem resolvidas. E é assim que eu vejo todos vocês da Academia Nacional de Medicina. Muito obrigada. Eu também fiquei muito feliz, né, que o doutor Líbio ganhou a primeira menção honrosa como médico, mas vocês não podem imaginar o quanto ele é uma pessoa acessível a todos os estudantes de medicina. Eu tive a oportunidade de estar em 2 congressos em que ele esteve, e ele sempre também muito acessível. E eu também fiquei muito emocionada de ver na lista Dr. Almir Guiaroni. E Dr. Almir Guiaroni, eu tenho o primeiro aqui na minha biblioteca, eu tenho o primeiro romance que ele escreveu, As Cores da Vida. Dr. Almir Guiaroni é oftalmologista. Bom, gente, eu decidi escrever, na verdade, a minha crônica, ele se resume em dizer que todo paciente tem uma história para contar. E eu escrevi Azul da Cor do Mar e coloquei como pseudônimo Lynkia Laevigata, que é uma estrela do mar azul. Azul da Cor do Mar. Conheço médicos que, assim que entraram na faculdade, perceberam que nasceram para essa ou aquela especialidade. Flertaram felizes por mais 2 ou 4 anos, aquela rotina, e seguiram a estrada da residência médica. A minha história com oftalmologia foi cheia de desvios. Atravessei pontes numa jornada de descobertas. Meu primeiro paciente da enfermaria tornou meus passos longos, mas dispersos. E eu era só um estudante, e ele era um paciente que havia sido submetido a uma cirurgia cardiovascular. E eu estava lá só para verificar a decência. E com todo o romantismo que me permeava sobre a história do primeiro transplante de coração do mundo, eu havia decidido que um dia seria cardiologista. Relutante, meses depois, aceitei um estágio no hospital oftalmológico. Mas nada ali me era brilhante. Achava entediante a rotina naqueles atendimentos aos pacientes no pós-operatório. Até que um dia, o inesperado aconteceu. Os pacientes entravam um a um naquela sala para a realização da biometria e depois retornavam para a avaliação pós-operatória com o cirurgião. Então ele surgiu, cabelos grisalhos e um olhar ansioso. Eu estava ali só para anotar suas queixas e encaminhá-lo. Foi quando ele pediu permissão para que eu pudesse conhecer a delícia de escutar histórias. Eu não paro com esse microfone. Entender que cada paciente tem muitas para contar. Ele disse que há muito tempo já não sentia vontade de sair de casa, pois não conseguia ver a rua e enxergar seus vizinhos. As imagens eram contorcidas e bizarras.
e o poste que iluminava sua travessia era apenas um objeto fugidio. Ele confessou que sentia um desejo ardente de ver o rosto das pessoas que conversavam em sua calçada. Com um olhar zeloso, o fitei e pude contemplar o brilho dos seus olhos, as pupilas dilatadas, como se as janelas da sua alma se abrissem para mim. Um olhar tão penetrante. Assim revelou-me que depois da cirurgia conseguiu enxergar uma formiga na parede. E ali, inebriado, por tal efeito avassalador para sua alma, ficou a fitar com tamanho esmero aquela imagem que reluzia em seu ser. Enxergar aquele pequeno ser alastrava a liberdade que sentia ao apreciar com júbilo a miragem limbada. E no seu êxtase perseguia com o olhar o trajeto daquela pequena formiga. A vasectomia pôde trazer a imagem dessa criatura. Ele podia ver uma formiga. Sua ânsia foi logo a de percorrer muitas ruas. Saiu de casa para ver a calçada, a luz do poste, que se tornaram um farol reluzente, e amigos para a festa das imagens. Naquele dia, eu entendi porque Rubem Alves dizia que não é a estética dos espaços de fora que realmente importa, mas a poética dos espaços de dentro. Descobri como as horas de consulta deixam de ser entediantes quando você encontra a poesia nas histórias dos pacientes. Aquela tarde eu intitulei de Azul da Cor do Mar, porque eu me lembrei das palavras da canção. Se o mundo inteiro me pudesse ouvir, tenho muito para contar, dizer que aprendi. Um motivo para sonhar. Essa foi a minha experiência maravilhosa que eu tive com esse paciente, quando ele me contou que pôde enxergar uma formiga, e mudou completamente a minha história com a medicina. Obrigada. Muito obrigado, muito lindo, estudante Aline. Agora eu passo a palavra ao acadêmico Gilberto Schwartzman. Ilustre presidente Belfort, ilustre secretário Brandão, meus queridos confrades e confreiras, em especial os que estiveram comigo nessa comissão tão maravilhosa que julgou esses trabalhos. Eu queria dizer, primeiramente, Aline, que o Jorge Luis Borges, dizia que as metáforas eram a essência da boa literatura. E quando tu dizes há pouco, não é? Abriu as janelas de sua alma. Que bonito, não é? Esse texto premiado, Azul da Cor do Mar, Aline, ele descreve, por que não dizer, a epifania da autora, sim, a sensação de profunda realização de viver algo superior. Isso acontece quando ela própria, a Aline, estudante de medicina, e sem ter ainda definido seu destino profissional, conversa com o paciente, o qual antes sofria grandes limitações visuais. Travou seu microfone, Gilberto. Perdão, eu acho que sozinho ele voltou. Visuais. E com o tratamento, o paciente passa a enxergar literalmente tudo. Nas palavras do paciente, até mesmo uma formiga na parede. Que bonita figura, não é? Talvez a autora tenha desejado dar à imagem da formiga, que se tornara nítida e imponente após a milagrosa cirurgia do paciente, o sentido de esplendor vivida por ela e por ele. O texto é lindo, presidente. A jovem estudante de medicina ouve do paciente, com suas próprias palavras, que sua visão melhorara tanto que ele seria capaz de acompanhar com nitidez até os passos de uma formiga na parede. E termina dizendo que, naquela tarde, ela decidira chamar seu texto de Azul da Cor do Mar, para descrever a sua enorme felicidade ao perceber como o exercício de nossa profissão pode ser sublime. E quanto de bem e de amor nós, médicos, podemos dar aos nossos semelhantes. A Aline usa a estrofe da conhecida canção de Tim Maia, "Ah, se o mundo inteiro me pudesse ouvir, tenho muita coisa para contar, dizer que aprendi", para nos falar do encantamento que essa experiência nela despertou. Essa é a beleza da literatura. Que prazer foi para mim ler o texto da Aline.
O Marcel Proust, ao se referir ao prazer da leitura na obra Em Busca do Tempo Perdido, ele descreve a sensação que lhe dava, depois de adulto, provar um biscoitinho chamado Madeleine, como disse o Paulo, mergulhado no chá. Ele se via transportado de volta às memórias de sua infância, os domingos de manhã em Combray, quando sua tia lhe oferecia as tais madeleines, os biscoitinhos, que ela dissolvia no chá e dava em sua boca. Proust também vivia assim uma epifania, como a Aline. Ao narrar o carinho de sua mãe, quando lia para ele histórias antes de dormir, o Proust dizia que minha mãe sentava-se junto de minha cama e tornava compreensível o livro antes incompreensível. Sua leitura dava doçura às frases. Para pronunciá-las no devido tom, ela sabia encontrar o acento cordial, tratando de amortecer, veja que lindo, toda a rudeza dos tempos dos verbos, dando ao imperfeito e ao pretérito perfeito a doçura que há na bondade e a melancolia que há na ternura. Dizia Proust que a leitura o deixava tão embevecido, Aline, que nada, nem mesmo o aviso de que o almoço estava na mesa, o que seria servido o seu prato preferido, nada era mais forte do que o mundo fantástico que transbordava das páginas de um bom livro. Aline, minha querida, não deixe de escrever. Prometa que escreverá outros textos, belos como esse seu Azul da Cor do Mar, que hoje nós reconhecemos como merecedor dessa premiação. Ilustre presidente Belfort, muito obrigado pela honra de incluir o meu nome nessa tão distinta comissão julgadora. Um abraço a todos. Obrigado, acadêmico Gilberto Schwartz. Seria impossível realizar essa sessão sem a sua presença e a sua liderança nas diferentes fases dessa noite de campeões, né? Noite de campeões. Muito obrigado. Passo agora a palavra a outra mulher, a estudante de medicina Bruna Barreto Linhares da Silva, que vai apresentar sua crônica, que tem o nome A Crônica do Silêncio, e vai ser comentada pelo nosso querido acadêmico Sérgio Noviço. Estudante Bruna, por favor. Boa noite a todos. Nessa altura da minha fala, vocês me escutam bem? Sim, perfeitamente. Vemos também muito bem. Boa noite, pessoal. Boa noite a toda a comissão julgadora. Obrigada aos colegas estudantes e aos acadêmicos que permitiram que esse momento acontecesse. A Aline, a colega que leu sua crônica antes, ela me tocou muito. Parabéns pelo seu texto. Muito gostoso de escutá-lo. A Crônica do Silêncio, ela